Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do Eu Organizado. Eu tenho tido muita vontade de compartilhar alguns aplicativos legais que eu tenho descoberto. Então o vídeo de hoje vai ser sobre o Milanote. Eu quero te ensinar a usar o Milanote de um jeito básico, vou te mostrar como é que eu estou organizando o meu. Se você curtir esse vídeo, se você acha que é interessante, se te apetece mais vídeos sobre aplicativo, por favor, me conta aqui nos comentários, porque eu posso fazer uma série de vídeos com sugestões de como você pode usar o Milanote para organizar diversas coisas. O Milanote se intitula Evernote para criativos e eu adoro sentir essa rixa, sabe? Eu adoro sentir essa tensão entre os aplicativos que, de alguma forma, né, competem, que querem chamar a nossa atenção para organizar algumas coisas dentro deles. O Milanote é um aplicativo muito maravilhoso, mas na minha opinião, ele não serve para as mesmas coisas que o Evernote serve. Eu vou fazer algumas comparações para te ajudar a entender como ele funciona. O Milanote tem uma coisa em comum com o Notion, que é, ele tem aquela lógica de boneca russa. Você abre o aplicativo numa página principal e aí você vai criando ramificações. Dentro da página principal podem ter 10 pastas. Dentro dessas 10 pastas podem ter 2 subpastas dentro dessas 10 pastas. E visualmente você vai ver num instante que o Milanote tem essa mesma organização de estrutura que um site. Você entra, por exemplo, no site do Eu Organizado. E aí você está na página inicial. E aí se você clica em blog, você vai ver que a URL vai mostrar euorganizado/blog. Se você entra num texto de maio, vai aparecer euorganizado/blog/título. E aí vai mostrar o título daquele texto. Tanto o Notion quanto o Milanote funcionam assim. E eu quero também te dar algumas informações úteis sobre o Milanote antes de eu te mostrar como eu estou organizando o meu. Esse vai ser um vídeo bem básico de explicação mesmo sobre como funciona o aplicativo, como que você mexe nele, porque ele é um aplicativo em inglês. Mas apesar disso, ele é muito mais fácil do que o Notion. A curva de aprendizado dele, eu juro por Deus, são 15 minutos. O Notion tem uma proposta muito diferente do Milanote, porque o Notion tem essa proposta de ser uma solução para centralizar vários aplicativos que você poderia usar separadamente. O Notion tem calendário, ele tem quadro de Kanban, estilo Trello, ele tem lista, ele tem galeria. Você pode simplesmente centralizar a sua vida no Notion. E na minha opinião, o Milanote não cobre todas as necessidades da organização. O que eu acho, inclusive, um super plus. Eu vou te mostrar como é que o meu está organizado. Mas antes, algumas informações importantes sobre o Milanote. Primeiro, sim, ele é em inglês, mas ele também é gratuito. Ele tem limite de uso. Então, ele contabiliza do jeito que o Notion fazia. O Notion, hoje em dia, não tem mais limite de uso. Na conta pessoal gratuita do Notion, você pode criar quantas páginas, quantas notas, você pode usar todos os blocos dele. Porque o Evernote parte desse princípio que se você coloca uma linha de texto, se você coloca um calendário, tudo que você insere nele visualmente são blocos. Isso também é igual para o Milanote. Você vai ver que você pode colocar dentro dele um texto, um link, uma lista de coisas, você pode botar uma imagem. Isso eles têm em comum. O Milanote também tem esse limite que o Notion tinha e não tem mais. Mas mesmo dentro desse limite, dá para você decidir que o Milanote vai ser a sua central de controle para algumas coisas específicas. Então, deixa eu te mostrar como é que eu estou organizando o meu. De diferença entre o Milanote e o Notion é que o visual do Milanote é realmente um quadro em branco. Ele trabalha com as imagens de um jeito muito mais livre do que o Notion. O Notion tem aquela verticalidade, né? Ele é como se fosse uma página em branco e você sempre vai organizando coisas dentro das páginas
mas ele tem esse direcionamento vertical que faz lembrar um caderno. O Milanote é completamente diferente. Ele é esse grande quadro em branco. Então imagina que você tem um quadro em branco na sua frente e que você pode clicar dentro de cada um desses quadros. Cada coisinha colorida dessa ele chama de quadro. Isso aqui é isso aqui, board. É como se fosse um quadro em branco holográfico no qual você clica e aí ele te leva para um nível mais profundo. Eu quero que você pense no Milanote como sendo um lugar de níveis, é assim que você vai organizar ele. Você vai ver que ele tem a mesma estrutura do Notion. Aqui tem a página principal, que você não consegue renomear, e aí dentro dessa página você tem um quadro que nada mais é do que uma pasta. Então, deixa eu te explicar como que funciona esse menu lateral dele, que é a única coisa que você tem que entender para conseguir usar ele plenamente bem. Você pode inserir uma nota, você pode inserir um link, você pode inserir uma tarefa, uma linha, um quadro, uma coluna que vai agregar qualquer outra coisa. Você pode inserir um comentário, uma imagem, um arquivo. E se você clica aqui, aqui é a minha lixeira, você clica em esvaziar lixeira e ela está vazia. Uma coisa muito maravilhosa do Milanote é que você arrasta cada um desses itens e você joga aqui. Ele fica aonde você jogar. Vamos arrastar aqui, ó. Aqui tem o link. Você pode copiar e colar. Por exemplo, eu até tenho um link aqui, que é o link de um microfone de lapela que eu estava pesquisando. Ele vai carregar a imagem junto com esse link. Você também pode colocar uma lista de tarefas. Quer dizer, você pode colocar um item de tarefa. Deixa eu te mostrar como é que isso aqui funciona. Exemplo 1, isso aqui é texto. Exemplo 2, isso aqui é a tarefa, que você pode concluir. Se você clica aqui na coluna, você vai criar um lugar dentro do qual você vai colocar diversos itens. Você pode até colocar, ó, o link aqui. Então você tem uma coluna que você pode chamar de qualquer coisa. E nessa coluna você pode inserir o link. Fui lá e eu abri o link. Você pode inserir o texto, você pode inserir a tarefa, você pode inserir um comentário. A coluna é o lugar que agrupa todos os outros itens, mas você pode deixar cada um desses itens soltos também. Além disso, você pode... Vamos deletar aqui, ó. Deletei. Cada uma dessas coisas aqui são uma imagem. E para você colocar uma imagem aqui dentro, você pode clicar aqui e aí fazer o upload do seu computador, nesse item aqui. Mas você pode arrastar as imagens para cá. Então, se você tiver uma outra janela aberta com as imagens numa pasta do seu computador, você apenas arrasta. E aí, para deletar, é aqui. Você pode fazer algumas coisas com as imagens. Você pode escrever uma legenda. Você pode colorir essa barra aqui de cima, tá vendo aqui, ó? Vamos testar nessa aqui que é melhor. Você pode colocar algum tipo de código de cor para você entender o que é aquela imagem. Você pode editar a imagem. Tem muitas coisas que você pode fazer aqui. Quando você arrasta esse item azul, que é o único item colorido, você cria o que ele chama de quadro, mas que na verdade para mim é uma pasta. Você pode mudar a cor, e aí você pode clicar aqui e escolher qualquer cor que você quiser. Eu gosto sempre de ser uma cor clarinha. E você pode mudar o ícone. Quando você entra nesse campo aqui, você pode digitar, e aí tem que ser em inglês, qualquer palavra, e dá Enter, que ele tem muitos ícones diferentes para você escolher. Eu digitei book,
que significa livro. Então, eu posso colocar a imagem do livro. E aí você vai criar uma pasta dentro de uma pasta, dentro de uma pasta, dentro de uma pasta. Eu recomendo muito que você não se estresse, eita Deus, que você não se estresse com a organização dele até que você saiba quais são as suas demandas. Eu estou usando esse programa faz semanas, eu acho que na verdade faz quase um mês, e você vai ver que ele ainda está muito cru, muito pelado, muito simples, porque eu não quero criar uma estrutura de organização complexa antes de eu entender para que eu vou usar. Então, deixa eu te mostrar esses dois quadros aqui. O quadro de referência, a pasta da referência, quando você clica na pasta, você vai ver que você entra num nível mais profundo. Essa pasta é para vídeos interessantes e textos interessantes da internet. Eu tenho logo aqui na primeira pasta, no primeiro nível dessa pasta, um vídeo que é sobre como que você pode dormir melhor e 2 textos. Por que que esses itens estão soltos e não dentro de uma outra pasta? Porque para mim não faz sentido criar uma pasta só para um vídeo, entende? Então, essa página aqui está muito variada, né? Ela está muito heterogênea nesse sentido, muito diversa, porque eu não vou criar essa estrutura de subpastas antes que eu encontre o que colocar nessas subpastas. Isso aqui, que eu coloquei aqui, só para te mostrar como é que faz, é um texto. Ops, volta. É um texto. E aí, se você clicar aqui em Power Ups, você pode converter essa caixinha de texto para um texto longo. E você pode escrever textos longos dentro do Milanote. Eu recomendo você usar esse recurso com muito bom senso, porque eu não gosto da ideia de ter textos importantes dentro do Milanote. Os textos importantes que eu preciso ver com frequência estão no Evernote. Mas, dependendo de como seja a sua estrutura de organização, você até pode fazer. Rapidamente te mostrar que você pode botar o texto em negrito, você pode botar o texto em itálico, você pode criar uma lista, você pode criar uma lista numérica, você pode colocar um título grande, certo? E você pode colocar um link, testar com aquele link, que aí quando você coloca um link fica laranjinha, e se você clicar nesses 3 pontinhos aqui, você pode achar a função marca-texto, você pode grifar o seu texto, você pode fazer ele ser uma citação. Tudo isso é muito útil. Então, o que eu fiz com esse texto aqui, que são coisas que eu queria anotar sobre esse vídeo, esse texto é desse vídeo, foi exatamente isso. Eu criei uma nota, e aí eu cliquei em Power Up e transformei uma nota pequena numa nota grande. Você também pode adicionar uma descrição do próprio texto, né? Também é possível. Ou fazer ele ser transparente. Bem legal, né? E aí depois é só você vir com o seu botão direito e apagar tudo isso. Toda vez que você clica nesse texto, que na verdade é um texto grande, ele fica grande, mas você vai visualizar ele sempre pequenininho. Por isso aqui, esse card e esse card são links. Eu arrastei o link, botei a URL e ele já pegou todo o resto. Depois eu apago. Então deixa eu te mostrar o que está dentro do quadro, da pasta Organização. Eu tenho um texto e um vídeo da Thaís Godinho sobre universidade pessoal, que aliás eu recomendo muito. E eu tenho 2 textos dela também, lá do Vida Organizada, sobre organização de agenda e organização de contexto. Recomendo demais, eu acho que você já deve conhecer a Thaís. E aqui eu fiz a mesma coisa, eu vi esse vídeo, e aí você tá vendo que eles estão coloridos, ó, porque eu quero agrupar, né, o tema da universidade pessoal, agrupar o tema da organização como um todo. E eu fiz um monte de nota, que na verdade ficou até grande, sobre esse vídeo aqui. Então, esse lugar das referências
é um lugar de estudo que eu estou fazendo, é a minha biblioteca pessoal, eu quero sempre ter isso guardado. E aqui dentro de textos sobre a escrita, por enquanto só tem 3 textos sobre a escrita. Tá vendo o conceito de enraizamento que eu mencionei? Página inicial, referências, textos sobre a escrita. Se aqui dentro de texto sobre a escrita você quiser criar um quadro com qualquer outro tema, você vai criar esse quadro e você vai entrando cada vez mais profundo nesse enraizamento. Ele tem vários modelos prontos para você usar, se você quiser. Então, se você clicar no modelo plano de projeto, que é... Ai, sumiu! Meu Deus, sumiu. Deixa eu deletar e criar outro aqui, para a gente voltar para lá. Você criou um novo quadro e você criou esse template, você tem que clicar no botão laranja para usar esse template. E aí ele vai despir o template com todos os itens e vai deixar você com a carcaça para você pegar como exemplo. Eu acho muito interessante você dedicar um tempinho para brincar, sabe assim? Brinca com ele, brinque com o seu aplicativo de um jeito descompromissado. Isso é muito bom. Você pode apagar aqui, certo? E dentro de oráculos, eu tenho imagens e textos que me inspiram. Eu até já compartilhei, você tá vendo que essa palavrinha aqui, published, tá em negrito? É porque toda vez que você publica, né? Toda vez que você publica, você pode copiar esse link aqui e compartilhar com alguém. Eu quero deixar esse quadro sempre público para compartilhar com vocês. Então, aqui na descrição do vídeo, além do link para você entrar no Milanote, você também vai ter o link para você ver esse meu quadro. Você pode salvar esse link nos favoritos e entrar aqui como forma de inspiração. E aqui eu tenho 1000 coisas, assim. Por um lado ele tá muito vazio, por outro lado ele vai ser sempre assim, né? Um pouco caótico. Eu tenho algumas imagens, eu tenho frases, coisas bonitas. Eu descobri esses 2 artistas aqui que eu absolutamente adorei. E aí na caption, na legenda, eu coloquei o site deles. E isso aqui é uma pasta do meu Google Fotos só com outras imagens de oráculos. Teoricamente, eu tenho essas imagens oraculares em 2 lugares e eu ainda estou vendo o que faz sentido estar no Milanote, o que faz sentido estar lá. Eu tenho usado essa pasta do oráculo do Milanote como sendo um lugar de transição. Eu gosto de colocar aqui aquilo que está me chamando a atenção agora. E essa pasta de oráculos do Google Fotos é um arquivo. Se você reparar bem, na minha página principal eu tenho 2 fotos e eu tenho 2 notas que também são oráculos, mas eu quis botar na página principal para dar um charme, sabe? Assim, eu gosto de entrar aqui e já ter algum tipo de guia, ter algum tipo de instrução que a Ana Carolina do passado me deixou de presente. Essa frase aqui, maravilhosa, diz: a vida só pode ser compreendida em retrospectiva, mas deve ser vivida para frente, deve ser vivida para o futuro. Forward significa para frente. Eu acho que é uma imagem muito maravilhosa para me lembrar de olhar para o meu passado, para me lembrar de reintegrar, recontar as minhas histórias, mas ao mesmo tempo me lembrar que o que eu posso fazer são decisões diferentes daqui para frente. Essas frases são frases que eu vi assim no Instagram, que eu vi alguém falando e que eu adorei, certo? Se você clicar aqui nessa engrenagem, você vai ver o tanto de uso. Você tá vendo que eu tô no plano de graça. Eu ganhei um pouco de uso, né? Eu ganhei, como ele chama, card, eu ganhei coisas extras, cartões extras, por causa do link de referência. Se você clica aqui, ele vai te dar o link para você divulgar o Milanote e ganhar esse espaço de referência, que é exatamente o que eu estou fazendo. Se você usar o meu link, eu muito agradeço porque eu consigo um uso um pouquinho maior, mas como eu estou usando desse jeito muito experimental, dá para ver que eu usei 40 de 20 e ele contabiliza exatamente o que você usou. 15 notas, 9 imagens, 11 links e 5 to-do. 5 to-do que são esses itens aqui de tarefas, né? Você pode também colocar um título.
Então, lista de compras, tá vendo? Você pode colocar um título nas tarefas e se você der Enter, você nem precisa adicionar um novo card de tarefas, sabe? Você pode colocar só um embaixo do outro. Eu recomendo demais. Onde é que estão os templates? Eu acho que os templates estão aqui em algum lugar, mas você consegue ver os templates facilmente quando você abre uma conta pela primeira vez. Esse é o Milanote, Evernote para criativos. Aqui dentro do Bullet Journal eu tenho algumas listas que eu não vou mostrar para você porque são listas sensíveis, pessoais, e eu não sei ainda como que eu apago essa informação da tela, né? Aqui dentro eu tenho uma lista de coisas para comprar e eu tenho uma lista de coisas para resolver ainda esse ano. Existem basicamente duas colunas aqui e em cada coluna tem uns cards das tarefas. É mais ou menos isso que visualmente está ali dentro. Me conta se você gostou desse vídeo, se você tiver qualquer sugestão para o canal, se você tiver qualquer sugestão para o vídeo. Eu estou começando a aprender, né, a produzir vídeos, a gravar minha tela. Isso está bem no início ainda, eu espero que tenha sido útil, mas eu aceito qualquer feedback de você. E até quarta-feira que vem.